Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bora para mais um episódio do nosso podcast Meon Menu. E hoje nós vamos falar com uma pessoa especialista em carne. Olha, os carnívoros de plantão, me desculpem os veganos, mas carne é fundamental. Nós vamos falar com o chefe proprietário John Anderson, do Calçada Brasileira. Seja bem-vindo, John. Obrigado. Muito feliz de ter você aqui. E assim, o restaurante dele eu chamo de restaurante ou chamo de bar? Hoje é restaurante. Restaurante. Então nós vamos falar do restaurante Calçada Brasileira. Que delícia de nome. De onde vem esse nome? Como você gerou? Vamos lá, vamos partir do começo. De onde surge a ideia de criar esse restaurante? Como foi esse processo criativo? Explica pra gente. Na verdade, boa tarde, né? Na verdade, hoje eu estou numa outra gestão, né? Quando o antigo dono, né, ele se baseou nas calçadas de Copacabana. Que uma vez ele foi pro Rio, aí ele olhou, até o nosso logo, né, os ladrilhos, isso é baseado mesmo nas calçadas de Copacabana, né? E não tem nada mais brasileiro do que Copacabana. Não tem nada mais brasileiro que isso, é. E aí ficou Calçada Brasileira. Ah, que legal, muito legal. E para quem nunca foi, apresenta o Calçada. O Calçada Brasileira, depois da pandemia, acabou mudando bastante o conceito, né, no geral. Eu assumi depois da pandemia. No início ficou eu, o antigo dono, mas ele, como ele tinha outros negócios também, aí ficou. Eu assumi a empreitada e assim, de lá para cá a gente vem buscando um conceito por conta da pandemia, que mudou muitos hábitos, né, de consumo das pessoas, sair menos, né. O nosso delivery já era muito forte. A gente continuou e a gente buscou um espaço no Vila Ema que assim é um bairro família. Então hoje o nosso restaurante resume em família, encontros de amigos, como diz, uma pegada um pouco mais jovem, mais um pouco, né? Família mesmo, pessoas mais velhas, né? Que gostam do ambiente tranquilo para chegar, comer uma boa carne, né? Precisa de tranquilidade para isso, né? Aí, hoje o nosso conceito basicamente é um restaurante familiar, né? Essa é a pegada mesmo. Isso é legal. Esse conceito, essa inspiração de trabalhar com a carne, qual foi a ideia inicial? Quando vocês começaram o processo? Quando que começou o Calçada? Foi em 2000? Foi em 2020? 2015, na verdade. 2015? Quando começou com um empório de eu lembro disso, de carne. É isso que eu ia falar. Eu lembro dessa vinha, escolhia o corte, né? Era feito na hora, na churrasqueira mesmo, né? Ficava ali do lado da coupe, não é? Isso. Aí a pessoa vinha, os cortes, não só cortes bovinos, mas tipo tulipinha, que era muito famosa, o coraçãozinho, o medalhão. A pessoa chegava, escolhia, né? Enquanto isso ele tomava uma cerveja. Começou bem pequeno mesmo, mas começou a crescer, aí tomou corpo de bar mesmo, né? Mas assim, o legal é que a qualidade, desde lá, a gente sempre manteve, né? Os cortes, né? Assim, a qualidade dos cortes sempre manteve. E aí, como foi mudando, aí depois da pandemia, que eu falei, virou um restaurante, mas assim, a gente teve que limitar um pouco, né? Aquela questão da vitrine e tudo, né? Mas assim, a qualidade se manteve, isso que é legal. É legal você falar essa questão da qualidade, que é até uma dúvida minha. Como que você faz o processo de seleção dos seus fornecedores? As suas carnes são carnes nacionais? Tem carnes importadas? Como que você faz esse processo do fornecedor? Então, hoje o nosso principal fornecedor, que é bovino, né, a Minerva, né, que é assim, hoje ela domina o mercado mesmo de carnes, né, e eu acompanho desde lá de trás, da época de Barretos. Quando eu ia para Barretos, eu já acompanhei eles começando, né. Então, assim, hoje a pessoa que meu parceiro, a gente só chama de parceiro, né, o vendedor, ele é um cara muito, muito fera e muito bom. Sempre me dá umas dicas de coisas de cortes que às vezes tá na promoção, mas assim, a qualidade sempre é a mesma. Hoje, basicamente, eu trabalho com um misto, né? Porque a gente, por exemplo, Nelore, né? A gente trabalha mais com Nelore, mas assim, sempre tem Angus, que aí, por exemplo, Uruguai, argentino, paraguaio, esses são os principais que eu trabalho. O nacional, às vezes, não tanto, porque apesar da gente estar no Brasil ser, né, um grande até exportador de carne, tudo, vem muita carne boa desses vizinhos, Uruguai, Argentina, e às vezes eu acabo dando prioridade por conta disso. Mas cada carne, cada país tem a sua particularidade. Vou te fazer uma pergunta que eu vou te colocar numa saia justa. Qual é o melhor
qual país tem o melhor corte? Tá, vamos lá. Pois mesmo. Eu vou ser sincero pra você. Eu trabalho muito, muito com a carne paraguaia. Aham. Mas assim, o sabor dela é diferente. É. Por conta do pasto, né? Do terroir. Né, que a gente terroir. sempre fala. Eu ia brincar com isso. Se E existe quando o a terroir gente pra foi, carne também. quando a gente foi pra Argentina, eu percebi que lá eles assim, cada país também tem o seu, como é que eu posso explicar? Por exemplo, a nossa queridinha é picanha. Aham. Se você for na Argentina, não é. Não é. Deles é o chorizo. É. Entendeu? Bife de chorizo. Então assim, eu acho que o melhor pra mim hoje é o Paraguai. E aí eu vou- pego, às vezes eu tô com, já teve vezes de eu estar com uns 4 países no meu estoque. Nacional, né? Nacional, argentino, uruguaio e o Paraguai. E o Paraguai, assim, eu gosto muito por conta do sabor. Nunca provei o corte paraguaio, eu vou provar. Qual que você vai gostar? E quando a gente fala, quando você fala aqui dos cortes que você tem lá no seu estabelecimento, qual o corte mais exótico? Mais Exótico? diferente? Qual carne? É. Então, uma carne, não digo nem exótico, porque a gente também não abre muito o leque, né? Porque o churrasco brasileiro é aquela coisa, né? É a carne, a linguicinha, o frango e tal. Mas um corte que eu temperei, gostei e coloquei no nosso cardápio, começou pequeno e hoje tomou umas proporções absurdas, foi o copalombo suíno. Porque eu tempero com alecrim. Na brasa, Poxa. cara, muita gente pede, até no dia a dia mesmo, assim, porque ele é um corte, assim, um pouco mais, digo assim, econômico, né? Não fica seco? Não. Eu tempero... Tem segredo aí. Tem Isso segredo aí. não pode contar, mas assim, fica suculento, porque por causa da gordura entremeada, né? Então ele fica um corte suculento, faça um pouquinho mais alto, assim, ele tem um limite dele, porque ele é uma carne que, assim, é porco, então tem que ser bem cozido, porém não pode passar, senão fica seco. Aí, assim, tem um limite ali, fica suculento, o tempero mesmo parece, assim, realça e fica uma coisa que eu achei que ele começou meio tímido, mas hoje, graças a Deus. E aí eu faço um combo dele com o bife ancho. Aí o pessoal gosta. Tá. Bastante. Quando a gente fala em cortes argentinos, existe não sei se é um mito, mas que a carne argentina é muito boa. E a gente sabe que aqui no Brasil a gente fala-se muito na picanha. Existe algum corte brasileiro que você acha que seja subestimado, que as pessoas deveriam investir mais, comer mais, além da picanha? Porque a picanha é o carro-chefe, mas a gente sabe que tem alguns cortes que são subestimados, que falam-se pouco. Eu acho que assim, a fraldinha. Eu ia dizer fraldinha ou ou maminha. Tem maminha. que dar o valor que ela merece, viu? Que hoje, assim, tem a fraldinha red, mas eu sou o tipo da pessoa que eu gosto mais de carne com gordura. Então, né, o que é a fraldinha red? É aquela sem gordura, aquela uma manta assim, só que uma aí fraldinha fit. Isso, é extremamente macia, mas assim, não tem a gordura. Então, assim, você também tem que acertar o ponto, porque aí sem a gordura, a tendência dela ficar seca é mais fácil, né? Então, agora eu vou ser bem capcioso aqui com o chefe. Dá uma dica pra gente de como fazer uma fraldinha em casa, já que não vai concorrer contigo porque a gente não tem churrasqueira, mas uma fraldinha no forno. No forno, tá, vamos lá. Eu acho que no forno, o ideal é, você vai ter que extrapolar um pouquinho aí, colocar uma mirepoix, né, cenoura, cebola, salsão, forrar essa forma e colocar um vinhozinho. Vai ter que ter um vinho para ajudar. Põe o papel alumínio. Isso. Aí forno, 180 graus, umas 2, 3 Isso. horas? Ou não chega tanto? Não precisa disso não. Não? Eu acho que uma horinha, 1h20 aí, depois... Aí, gordura pra cima, aí depois aumenta a temperatura do forno, tira o papel alumínio e aí para aquela gordura dar aquela dourada, acho que vai ficar. Vou fazer esse final de semana. Pode deixar. Em casa eu faço muito fraldinha, mas eu faço arroz de fraldinha. Eu amo arroz de fraldinha. Nossa. Faço a fraldinha na panela de pressão com cerveja preta, depois dou aquela desfiada. Ponho arroz, aí um tomate, uma cenourinha. Nossa. Fica bom, eu gosto disso. Fica muito ruim, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala em cortes, lá no seu estabelecimento, existe alguma harmonização que você faça, seja com vinho, com bebida, para determinado tipo de carne? Então, churrasco remete a cerveja gelada. Né? Então, assim, a gente tem uma IPA muito boa, né? E aí, para quem não tá, a pessoa às vezes está querendo fazer aquele migrar devagarinho, tem a APA, que é um pouco, né? O amargor dela é um pouco menor. E aí a gente tem a IPA,
harmoniza muito bem com E ela com acaba churrasco. harmonizando com churrasco de uma maneira geral. Sim, porque churrasco, por exemplo, o nosso churrasco a gente chama de carne grill, né? Que é carne própria para churrasco. Então é uma carne que tem um pouco mais de gordura. E a IPA, ela, por ser uma cerveja mais forte, mais amarga, ela limpa aquela untuosidade, né? E aí você fica ali, você come 2 kg de carne brincando, tomando uma IPinha gelada ali. Mas carne, eu sou carnívoro, vem de uma família de carnívoros, então assim, pra gente, carne de um modo geral, seja ela de qual maneira for, é muito bom. Deixa eu te perguntar, esses dias eu comi um churrasco na casa de um meu amigo, e ele não usou o sal grosso, ele usou flor de sal, somente no final. Cara, aquilo deu... Opa! Eu nunca tinha experimentado. O processo de temperagem de carne, você é adepto a tempero, como se fazia antigamente? Eu lembro da minha avó, da minha mãe fazendo carne, temperando de um dia pro outro. Hoje eu sei que isso não é bom. Uhum. Mas hoje... E o meu pai sempre trabalhou com sal grosso. Por que eu tô falando isso? Existe muita diferença em usar o sal grosso que a gente está acostumado a um sal de parrilha? Tem duas coisas que vai como influenciar. No nosso caso, do delivery, por exemplo, que o nosso delivery é muito forte, né? Por conta da demanda, eu não tenho condição de fazer com sal de parrilha. Uhum. Digo condição mesmo de questão de tempo. E assim, a gente trabalha com inúmeros clientes, então cada um tem o seu gosto. Então foi o que a gente melhor se adaptou. Sal grosso, a gente chama de empanar no sal grosso, colocar, chegou no ponto, tirar o excesso, mandar. Ela vai temperadinha. Só que é claro, se você tem... você está fazendo churrasco na sua casa, se você tem um corte bacana, certíssimo usar o sal de parrilha, porque no ponto que você escolheu, você corta, coloca o salzinho de parrilha, que é um sal mais fino, então ele vai derreter ali na temperatura da carne e vai temperar. A flor de sal é quando você quer algo a mais ainda. Por exemplo, se você for pegar vamos dar exemplo, um wagyu, né, que é uma carne extremamente nobre, né? Wagyu é aquela carne japonesa. Isso, aquela raça japonesa. Caríssima. Então, aí sim, você quer dar um toque a mais. E a flor de sal, porque é uma carne extremamente gordurosa, né? Então, assim, a flor de sal vai dar o toque, eu acho que o toque necessário, porque é uma carne que não pode passar do ponto. Então, assim, você vai servir ela ali mal passada, o máximo ponto menos. Já passou do ponto do preço. Então, assim, tanto que a flor de sal, muita gente usa em sobremesa, né? Porque ele é mais suave, entendeu? Ele é mais então, finalizador. Assim, isso, aí ele vai salgar na medida certa e vai dar um toque especial para aquele corte, entendeu? Não faz sentido eu, na demanda que eu tenho, fazer isso com todos os pedidos, né? Tem cliente que pede bem passado, mal passado, tem cliente que pede seco mesmo, eles escrevem na comanda, seco. Eu quero seco. Nossa, o chefe judia, mas a gente tem que respeitar o gosto das pessoas. Lógico, né? Eu sempre falo. Mas assim, se você tem um corte mais nobre, tá com os amigos em casa, pouca gente, aí sim a flor de sal cai muito. Eu costumo dizer que ponto de carne é questão, que nem vinho, é questão de hábito. Eu sempre em casa, eu com a minha esposa éramos uma briga, porque minha esposa é do bem mal passado, quase um sushizinho, e eu sempre fui do bem passado. Mas com o passar do tempo, eu comecei a treinar o meu paladar para, vamos ao ponto a menos. Então hoje em dia eu já consigo, a carne quando é boa, ir pro ponto a menos até. Ainda não tô no quase sushi que minha esposa gosta, mas eu costumo dizer que isso é muito de hábito, paladar, mas também depende muito da qualidade da carne. Sim, faz total diferença. Vamos lá. Desafio. Qual desafio que você vê no mercado hoje aqui em São José de ter um estabelecimento como esse? Existe um desafio com relação à mão de obra? Existe um desafio com relação à questão de fornecedor? Quais desafios você enfrenta enquanto empresário? Eu acho que o principal hoje é a mão de obra. É a mão de obra no geral e mão de obra qualificada, né? Porque a gente que tem um produto como esse, não dá pra... Tem que ser a pessoa, tem que saber o que está fazendo. Então, muitas das vezes, eu mesmo estou na churrasqueira. Eu também não vejo problema nenhum nisso, porque eu posso falar pro meu cliente, falar, mas a carne foi... Aí eu costumo lembrar de cada cliente também, então... mas eu que fiz esse pedido, porque às vezes a gente... né, eu sempre dou treinamento para as pessoas que vão trabalhar para mim, né? Muitos já é amigo de longa data, que, né, às vezes está lá
Tem dia que é evento, correria, ele tá lá, mas assim, o treinamento eu dou, né? Então, assim, é para fazer do mesmo jeito que eu faço. Só que, às vezes, não sei, pode ser que eu ponha um pouquinho mais de amor, não sei se é essa a diferença, mas assim, a maior dificuldade acaba sendo a mão de obra mesmo. O lance da concorrência nem tanto, porque cada um tem o seu produto, né? Então, assim, acho que a maior dificuldade, o maior desafio é a mão de obra mesmo. Qual o seu carro-chefe? O que você mais vende? A picanha, né? A picanha, não adianta. O brasileiro é picanha mesmo, né? Queridinho. Cara, você acredita que é uma coisa que eu vou falar e as pessoas acham que eu tô zombando? Eu trocaria uma picanha por um cupim. Sim. Ou por uma costela. Eu sou apaixonado por costela. E se ela for aquela costela de chão assando 12 horas, então... Nossa! Troco fácil. Quando a gente foi para Gramado, pro sul lá, a gente subiu a serra, tudo. Aí tinha um restaurante lá que chamava... Porque lá eles, na verdade, lá em Gramado não é muito de chão, lá é na vala que eles falam. Na vala. Nossa, mas assim, aquela costela devia ter uns 20, 30 quilos, 4 pessoas para carregar. É Garfo e Bombacho o nome do restaurante lá. Que aí tem muito show, né? Coisa bem de gaúcho mesmo. Tem show e tal, mas o lugar é sensacional. E eu fui lá por causa da costela. E o gaúcho é assim, né? Ele também picanha, ele não. Ele gosta mais de cortes com osso, né? Costelinha suína, um corte suíno e costela. Costela pra eles. Eu acho costela maravilhoso, eu gosto. Se eu pudesse arroz de costela, é bolinho de costela. Porque a costela, ela vem, você faz aquela costelona, você não faz tudo. Você não consome toda. Daquilo sai um bolinho, sai um arroz carreteiro. Nossa, um arroz carreteiro bem feito. Eu nem toquei nesse assunto, mas quando que essa questão de carne, essa questão churrasqueiro entra na sua vida? Quando que você se vê churrasqueiro? Nossa, isso vem desde criança? Desde criança. Porque, na verdade, assim, o que hoje que é uma coisa que eu sempre falo, o churrasco, eu sempre falo que melhor que um bom corte no churrasco é boas companhias. Então, assim, o churrasco, o que é o churrasco? Não é só o fato de você se alimentar. É o fato de você reunir os amigos. O churrasco demora. É meia hora para acender o braseiro, meia hora para cortar, e vai tomando a cerveja e conversando. Então, assim, às vezes no final, acontece muito comigo. Ainda mais hoje, né? As pessoas, nem vou te chamar para ir no churrasco. Não, chama sim, cara. Porque o churrasco para mim é resenha, com fraternização. Vou levar um bom corte. Não digo nem que eu vou comer, mas o prazer de fazer ali, de reunir o povo. Nossa, eu lembro quando a gente morava... Isso aí eu tinha 17 anos, a gente juntava sábado à tarde. Carne ruim, cerveja barata. Cara, tomava assim, bebia pouco, ficava dando risada da vida, mas assim, era muito legal o encontro. É um evento, Um evento. Então o churrasco é isso, na verdade. As pessoas acham que churrasco é churrasco, comer. Não é, cara. Você vai com... Tanto que, assim, quando a pessoa faz um evento de buffet ou vou na churrascaria, você não vai só para comer não, cara. Normalmente você tem que estar com alguém. Então, você conversa, joga conversa fora. Por isso que o cara traz a carne. Eu quero tal carne, eu não quero. Deixa para próxima. Aí você vai conversando. Agora eu quero um pedacinho. Você vai comendo e vai conversando. Eu acho que desde sempre, eu sempre gostei de reunir. Então, assim, sempre... E o churrasco é um negócio, uma coisa bem democrática. Acho que agrada todo mundo, né? Porque a única diferença é que você gosta mal passado, ele gosta bem passado, ele gosta de um corte, ele gosta do outro. Mas, assim, o churrasco é isso. Eu acho que é a reunião mesmo. E é legal, e eu vou ser muito sincero, a gente vê o amor. Você falando, você transmite esse amor de fazer o que faz. Isso é muito bom. Você falou num assunto aí que eu ia te perguntar, que é uma dúvida minha. O carvão influencia? Sim. Como? De que maneira? No preparo influencia, mas na qualidade do carvão influencia. Às vezes eu só tenho um fornecedor de carvão. Já troquei uma vez, voltei, eu troquei outra vez, voltei. Hoje eu não troco mais. Mas assim, a minha briga com ele é sempre essa. Porque o estilo que eu trabalho lá, a minha churrasqueira é um estilo de parrilha. Né? Porém, eu não tenho a Firebox. Que a Firebox, para quem não sabe, é a fábrica de brasa, né? Você põe ali, a brasa tá legal, você puxa e vai trabalhando a brasa ali. Isso. Tá. No meu caso, eu acendo o modo convencional, só que é uma churrasqueira aberta. Então ele sempre dá risada quando eu falo. Eu falo para ele que eu preciso de um carvão de resposta rápida. Porque é um domingo, que normalmente é o dia que, assim, movimento bomba, né? Então, assim, eu não posso perder pro carvão, pro braseiro. Então, assim, o braseiro tá bom aqui, eu trabalho sempre com 2 regiões, né? Que eu digo da churrasqueira. Então aqui eu tô tirando pedido. Quando eu vejo que não tá legal,
eu abasteço aqui e pulo para outro. Uhum. E também, quando a gente trabalha com evento, é assim mesmo. Você sempre tem que ter um lado bom e o outro fazendo essa brasa, que se fosse, né? Para você ir trabalhando os dois lados. Então, assim, quando o carvão tá... Às vezes o cheiro, cara, eu consigo ver a diferença do cheiro. A madeira, eu falo... Que carvão que você trouxe ontem, cara? Não tá legal. Ah, cara, é a madeira... Aí ele começa a falar, sabe? Parece até engenheiro agrônomo falando. Não, porque tem o eucalipto vermelho, o eucalipto branco, não sei o que. Eu falo, mas eu prefiro mais um carvão que queime mais rápido. Ele rende menos? Sim, mas pro tempo, eu preciso otimizar aquele tempo. Então, em questão de meia hora, eu preciso tirar uma quantidade de pedido que um outro carvão eu não conseguiria. Porque aí você coloca um combo de picanha, dependendo do ponto, eu tiro em 4 minutos. É 2. Esse é o tempo. Caramba. Entendeu? Então o braseiro tem que estar bom. E é isso que vai dar também sabor à carne. Porque se eu jogar lá o braseiro estiver morto, aí a carne vai cozinhando, vai desidratando, não dá. Você influencia no ponto, na textura. Eu preciso colocar ela, fazer reação de Maillard, já virar e aí já tirar no ponto. Aí sai no ponto mesmo. Poxa, que legal. É uma arte. Não é apenas acender um fogo e colocar um bife lá em cima. É o que eu sempre falo. É uma arte. E nessa arte você já está há quanto tempo? Como churrasqueiro profissional, já estou aí com uns 15 anos. Vocês participaram do último... Teve aquele... Agora vai eu acho que eu vi na rede social de vocês que eu comecei... Quando eu vou entrevistar, eu começo a dar uma stalkeada. Eu não sei se foi no Churrasco Majestade ou no Mr. Mu. Mr. Mu, vocês participaram? Não como restaurante. Eu fui como, né? Na verdade, um amigo meu me chamou, tal, vim fazer parte da minha estação, tal. E eu fui. E lá é legal porque eu fui basicamente sem saber. Lá você não escolhe onde você vai trabalhar. Ele, no caso dele, era um pork belly, né? Que era uma barriga de porco defumada, né? A gente chegou lá às 5 horas da manhã, acendemos, cortamos, temperamos. Os outros acham que às vezes a pessoa chegou lá 1 hora da tarde comendo. Não, tava ali desde as 5. De noite, frio. Os meus amigos participaram lá. Então, foi uma experiência muito bacana que eu já tinha vontade de participar, né? E assim, hoje o Mr. Mu tá num nível. É o maior, considerado o maior churrasco, né? Do mundo, né? Então, foi pro Guinness, tudo assim. Então, assim, eu fiquei muito feliz de fazer parte disso. Porque sempre que já tinham me chamado, mas nunca dava, conciliar o restaurante com, né? Porque final de semana a gente sabe que é o dia que mais corrido. Mas dessa vez eu consegui e fiquei muito feliz, assim, até pelo momento que, como foi 10 anos, e aí nessa situação que eu fiquei muito feliz, conheci muita gente, fiz muito network. Nossa, fiquei muito feliz de participar. Poxa, que legal. Bacana, estamos caminhando para o final do nosso conversa, do nosso bate-papo. Tem alguma coisa que nós não falamos que você queria falar? Uma coisa que as pessoas sempre perguntam pra mim, por exemplo, qual o churrasco perfeito? Cara, não tem churrasco perfeito, cara. Assim, eu gosto de carne bem passada. Então, se aquele corte que você gosta, no ponto que você gosta, é o seu churrasco perfeito. Mas eu gosto de ir no churrasco só pra beber cerveja e comer pão de alho. Esse vai ser o seu churrasco. Pão rasco. Minha sogra fala pão rasco. Esse vai ser o seu churrasco perfeito. Eu acho que é o que eu falei. O churrasco é o encontro, né? A reunião. Né? Então, assim, a pessoa, mas qual que é o churrasco perfeito? Você pegar um Angus e tal, fazer mal passado? Não, cara. Esse é o seu churrasco perfeito. Às vezes o de outra pessoa, o churrasco perfeito é uma outra situação, entendeu? Que ela coloca aquela linguicinha ali, e quem gosta de uma cachaça toma uma cachaçinha, quem gosta de um vinho toma um vinho, e esse é o churrasco perfeito. Chique. E para quem quer conhecer o seu churrasco perfeito, fala pro nosso pessoal onde vocês estão, como fazem para chegar até vocês. Então, hoje a gente está situado ali no Vila Ema. Na verdade é Jardim Maringá, mas todo mundo conhece como Vila Ema. A gente está no limite ali. Na rua Euclides da Cunha, 204, do lado ali do Boteco 80, né? Que já está ali faz tempo na região. E a gente está ali de terça a domingo, no almoço, né? À noite, por enquanto, a gente está só no delivery. Né? Então, se quiser pedir o delivery também, procura a gente nas redes sociais, né? Tem o link e tudo para a pessoa pedir. Mas eu aconselho ir na hora do almoço mesmo, que é a experiência, né? Comer lá na panelinha que a gente fala, né? Panelinha fervendo é uma experiência bem bacana. Poxa, que legal. Tá aqui, ó, no rodapé, o endereço certinho, o telefone, o Instagram para vocês seguirem. E agora, para finalizar, vamos uma bate-bola, jogo rápido. Eu vou jogar umas perguntas e o que tiver na cabeça você fala. Bem a lá, Marília Gabriela mesmo. Um prato que te define. Arroz carreteiro. Pão queijinho em cima ralado assim, ó. Um corte que não pode faltar na sua vida. Costela. Com quem você dividiria um bife ancho?
Eu acho que com a minha esposa e com a minha filha. Chique. Tem que ser um bifão. Mas elas comem pouco. Eu vou comer a maior parte. Um tempero indispensável. Alho. Boa. Na sua vida, carne é? Saúde. John, muito obrigado por ter vindo participar. Muito obrigado por dividir com a gente esse amor, essa paixão pelo que faz. Isso está evidente aqui, falando de frente para você, dá para ver no seu olhar essa paixão. Fico muito feliz, agradeço. E vocês já sabem, né? Tudo que vai influenciar ou já influenciou no ramo gastronômico em São José dos Campos, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, vocês encontram aqui no nosso podcast. Até a próxima!